Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Melo, professor de matemática, e a nossa aula de hoje vem abordar a construção de gráficos de setores. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Você sabe o que são os gráficos? O gráfico, ele é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a compreensão dos mesmos. O gráfico de setor são representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados do fenômeno ou do processo a ser representado. Os valores são expressos em números ou em percentuais. Gráfico de setores também são chamados de gráficos de pizza e é aquele famoso gráfico circular, ok? A gente pode observar dois modelos aqui de gráficos circulares ou gráfico de setores, ambos representados com um percentual e ainda possuindo aqui uma legenda especificando o que significa cada percentual, ok? Então, como fazer um gráfico de setores? É necessário que os dados sejam transformados em porcentagem. Por que isso? Porque nem sempre a frequência ela vai ser uma frequência relativa. Geralmente, ele nos dá a frequência absoluta. Então, nós teremos que transformar em porcentagem, ou seja, transformar em frequência relativa antes de tudo. Ou seja, os dados devem ser transformados de frequência absoluta em relativa. Não esqueça disso. Após a transformação, há dois meios para prosseguir, utilizando a regra de 3 ou até mesmo a multiplicação. Por quê? Uma coisa que eu quero que você saiba, observe. O gráfico circular, ou melhor, o círculo, ele é constituído de 360 graus, correto? Uma volta completa. Então, se o círculo ele tem 360 graus, lembre-se que ele é o todo, e o todo na porcentagem, na frequência relativa, equivale a 100%. Então, lembre-se que se eu tenho 360 graus, que equivale a 100%, imagine você que se você tivesse aí 20%. Então, você poderia utilizar uma regra de 3, ok? E aí você ia verificar quanto que 20% equivale em graus. Olha esse outro modelo. Nós temos aqui representado, não é pintado aqui no nosso gráfico circular, de azul apenas a metade, ou seja, 50%. E esse 50% corresponde a meia volta, ou seja, a 180 graus. Então, nós podemos, assim, estabelecer algumas ideias fundamentais para o cálculo, né, de transformar a porcentagem em ângulo e assim construirmos esse gráfico de setores. Temos no caso aqui 1/4, que equivale a 25%, correspondente a 90 graus. 12,5%, né, pela regra de 3, verificamos que equivale a 45 graus. E no caso 1 grau equivale a 1%, melhor dizendo, equivale a 3,6 graus. Então não esqueça, 1% equivale a 3,6 graus, ou você pode utilizar 100% equivalente a 360 graus. Bem, vamos pegar um exemplo para que fique claro para você, não é? E você compreenda melhor essa ideia que nós comentamos a respeito do início da construção do gráfico de setores. Nesse exemplo, foi dito que os alunos do 9º ano B da Escola Mundo Jovem resolveram eleger o seu representante de classe. Dos 40 alunos, apenas 3 se candidataram a representante. O resultado da eleição foi Aninha com 26 votos, Paulinho com 12 votos e Léo, 2 votos apenas. Aninha, sim, foi eleita a representante do 9º ano B e, com sua primeira tarefa, quer expor o resultado da eleição num gráfico de setores. Para isso, o que Aninha terá que fazer? Então lembre-se, nós temos aqui os dados, né, quantidade de votos correspondente à frequência absoluta. Nós temos que transformar em frequência relativa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses 26 votos num percentual. Ora, você deve observar e lembrar que foi dado o total de alunos, que corresponde a 40. 40 alunos, o total, que é 100%.
e assim 26 equivale a x. Isso faremos com os votos dos 3 candidatos. Aninha precisa construir essa tabela de frequência absoluta e relativa. Assim, a frequência absoluta corresponde aos votos que cada candidato recebeu. No caso, Aninha, 26, né? No caso, Paulinho, 12 e Léo, 2 votos. Já a frequência relativa é o percentual correspondente ao número de votos que cada candidato recebeu. E precisamos calcular isso aí. Como que ficaria? Aninha com 26 votos, Paulinho com 12 e Léo com 2, sendo um total de 40 alunos. Assim, vamos fazer a famosa regra de 3, 40 equivale a 100% e 26 equivale a x. Multiplicando os meios pelos extremos, vamos ter 40 vezes x, 40x. 26 vezes 100, 2.600. Assim, isolando x, 2.600 estará sendo dividido por 40, tendo em vista que 40 estava multiplicando e passou dividindo. Assim, 2.600 dividido para 40 nos dá como resultado 65. Ou seja, se Aninha teve uma frequência relativa, uma quantidade de votos de 26, isso corresponde a 65% dos votos da sala de aula que era constituída de 40 alunos. Você entendeu? E isso foi feito para o Paulinho, que no caso, com 12 votos, obteve 30% dos votos da sala. No caso, o Léo, poxa, com 2 votos apenas, e isso corresponde a 5%. Somando todo o percentual, que é frequência relativa, temos aí então 100%. Isso é uma primeira parte para a construção desse gráfico de setores. É essencial que você faça todo esse procedimento. Mas será que já acabou? Vamos parar por aí? Óbvio que não. Achando o percentual, nós devemos pegar e transformar o percentual de cada candidato, certo, em graus, tendo em vista que nós devemos saber, não é, como ficará o comportamento do desenho no gráfico circular, no gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. Então, se eu sei, justamente dessa regra já pré-estabelecida, que 360 graus corresponde a 100 votos, posso muito bem, então assim, compreender que 1 grau corresponde a 1%, equivale a 3,6 graus. Ora, para ser de uma forma bem prática e rápida, você ao invés de fazer a regra de 3, 1% equivale a 3,6, né, e 65% equivale a x, você já pode pegar 65, que é justamente o valor aqui correspondente ao percentual de votos da Ana, e multiplicar por 3,6, que é justamente a quantidade de graus. E assim, você vai saber quantos graus corresponde àquele percentual de votos que Aninha obteve. Ora, são 234 graus. Assim foi feito para cada candidato, inclusive para o Léo, que teve a menor votação. Lembre-se, Léo teve apenas 5%. Então nós vamos multiplicar 5 vezes 3,6, o que nos dá 18 graus. Sabendo justamente as dimensões em graus, né, dos votos obtidos por cada candidato, aí você vai precisar de algumas ferramentas matemáticas para a construção desse gráfico de setores. As ferramentas são justamente essas. Um lápis de cor, porque você vai precisar diferenciar a cor do percentual de cada candidato. Um compasso, para assim você fazer a figura circular, né? Um lápis comum para você descrever o percentual e assim fazer as legendas, até porque nas legendas você vai precisar também do lápis de cor. Inclusive o transferidor. Você lembra do transferidor? O transferidor é essa régua circular que nos auxilia a desenhar justamente a medida de cada grau. Então nós temos aqui o 0 graus, temos até 90 graus, depois ele vai 180, 270 e por fim 360. E inclusive a régua, para assim podermos fazer aquele segmento de reta, aquela corda que vai do centro da circunferência para cada extremidade de grau, assim dividindo o gráfico de setores, né, para ser conhecido como gráfico de pizza, como se fosse
cada ângulo um pedaço de pizza. E como seria, então, o gráfico da eleição lá para os alunos do 9º ano B? Veja, né? A Aninha está aqui, olha. A Aninha com 65%, certo? Essa abertura aqui de arco corresponde justamente aos 200 e poucos graus que nós encontramos anteriormente. Paulinho com 30%, né? E o Léo lá com, poxa, uma votação bem pequena, mas que corresponde a 18 graus. Ora, você pode muito bem colorir esse gráfico, por isso que eu indiquei que você utilizasse o lápis de cor ou pincel, para assim fazer depois uma legenda especificando o percentual de cada candidato. Você tem a opção de fazer com legenda ou até mesmo sem a legenda, ok? Então, veja como é fácil construir esse gráfico de setores. Se você perdeu esta aula ou se você precisa rever este conteúdo, vá na plataforma Eduque, reveja todas as aulas de todas as disciplinas que estão sendo alimentadas nessa plataforma maravilhosa. Queremos desejar aqui sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.